Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Modelo de Negócios da Igreja Batista Capital. Espero que não fiquem muito tristes, mas hoje é a nossa última aula de conteúdo, né? Ainda vamos ter mais uma aula que seria de avaliação dos projetos de vocês, né? Eu peço que vocês não deixem para a última hora, né? Para vocês já se prepararem para esse momento de apresentação. A ideia inicial, né, é que a gente faça essa última aula ao vivo, né, por meio de uma plataforma, talvez o Zoom. Né, a gente está organizando tudo isso e também que tenhamos uma banca para poder avaliar os projetos de vocês. Então, caprichem ali na apresentação, sigam aquele passo a passo que eu falei na apresentação, na aula sobre a apresentação da empresa, né, do pitch. E coloquem as suas ideias, coloquem, né, todas essas ferramentas que a gente viu aqui durante o curso, coloquem em prática. Agora é o momento de mostrar suas habilidades, mostrar aquilo que vocês às vezes tinham um sonho e que queriam realizar, e agora talvez é o momento de tirar essa ideia do papel e colocar ela em prática, né? Então, vocês podem também contar com o meu apoio até o dia dessa última aula para também fazer algum tipo de avaliação parcial, de repente de algum pitch, uma coisa assim, para ir aperfeiçoando até o dia da apresentação final. E também, obviamente, durante todo o curso, vocês podem utilizar aquele formulário que está disponível na descrição do vídeo para enviar suas dúvidas, a avaliação das aulas também, tá? Então, esse dia é um marco, né, nesse curso, que é justamente a última aula relativa ao conteúdo, especificamente de todo esse curso. E aí eu preparei uma aula bem legal, bem interessante, onde a gente vai abordar três principais itens, três principais tópicos. Então, processos é o primeiro deles, né? Depois vamos falar um pouco sobre inovação, né, empresas inovadoras, e por último, uma revisão, que na verdade eu coloquei um checklist, né, para vocês terem ali um passo a passo de como abrir formalmente a empresa, né? Então, como na aula anterior a gente já falou sobre gestão de processos, né, a gente falou bastante sobre esse assunto, hoje estava previsto até no plano de aula, né, ter 2 aulas sobre processos, então hoje seria um pedacinho aí da continuação da aula anterior, para depois a gente falar sobre inovação também, né? Colocar isso aí de forma bem incisiva ali no curso, porque é realmente onde a gente vai ver um diferencial, onde a gente vai ver uma forma de agregar esse valor que a gente vem falando o tempo todo ali no curso, né? Muito bem, vamos lá. Então, a pergunta que faço ali nesse primeiro momento é uma provocação, né? Se vocês estão prontos para iniciar a sua jornada. Tá? Então, quando eu coloco essa pergunta, é porque assim, a gente, como está chegando no finalzinho aí do curso, né? Então, em termos de conteúdo, então se aproxima um momento de vocês andarem, digamos assim, pegarem todo esse projeto, pegarem toda essa ideia e dar um start aí numa jornada de empreendedorismo, de abertura de empresa, enfim, uma coisa um pouco já começando a tomar uma forma um pouco mais estruturada disso tudo, né? E além disso, né, tem o que a gente chama de jornada do cliente, né? É uma ferramenta, né, também conhecida como Blueprint, onde a gente vai fazer um mapeamento de todo um cenário ali, onde o nosso cliente ele vai percorrer essa jornada e a gente vai identificar alguns pontos importantes que são necessários que eles estejam bem descritos, bem mapeados, para poder ter clareza de como que essa jornada vai acontecer. Então, não é somente, perceba que quando eu perguntei se está pronto para a sua jornada, é porque você vai andar essa jornada junto com o seu cliente. Ok? Então, esse blueprint, né, toda a utilização de uma solução tem uma jornada. No blueprint é necessário planejar essa jornada de acordo com o ator. Qual é o caminho ele percorre dentro de uma solução. Né? Então, perceba que a gente continua falando de processo. Então, essa é uma outra forma da gente falar sobre processos.
Quando a gente fala também sobre gestão de processos, é também essa visão aqui. Lembra que na aula anterior, eu falei um pouco, dei alguns exemplos também sobre processos ponta a ponta, ou end-to-end, né? Tínhamos o plan to delivery, né, que era do planejamento até a entrega. Tinha também o rec to pay, né, da requisição até o pagamento. E tinha também a order to cash, que vai desde o pedido até o faturamento. Então, são as principais, digamos assim, tem outros processos end-to-end também, que fazem parte aí dessa análise de processos ponta a ponta, dessa visão por processos. Então, essa forma que eu vou mostrar aqui, que é a jornada do cliente, ela também tem essa ideia de fazer uma visão ponta a ponta, tá? Então, destrinchando ali, indo a cada um dos itens, então o primeiro item é do ator da jornada, né? Então, esse ator ele pode ser o usuário, o cliente, né, o consumidor, aquele que vai, de fato, usufruir, vai usar a nossa solução, né? Então, essa pessoa ela irá caminhar por todos os momentos dentro do serviço, né, da plataforma, do processo que a gente vai utilizar, interagindo com os principais pontos de contato. Tá? Então, percebam que o ator aqui, o ideal é que ele seja descrito aqui como uma persona, né? Ou seja, lembrando que a gente tem o público-alvo, né? Tem um determinado nicho, tem o público-alvo daquele nicho, e dentro deles nós temos as personas, que são uma forma muito mais específica, muito mais detalhada de descrever aquele cliente, né? O cliente ideal, ok? O segundo ponto, né, o item 2 ali, é a jornada do ator. Aqui é de fato, então, essa visão do processo ponta a ponta, ou como também a gente pode chamar de caminho feliz. Ou seja, seriam as etapas principais que o cliente ele vai percorrer até chegar desde o primeiro momento em que ele entra em contato com a nossa solução até o último ponto onde ele tem, de repente, se a gente for falar, a gente seria desde o momento que ele, por exemplo, tem contato com um aplicativo até o momento em que ele recebe a sua mercadoria, o seu alimento, né? Então até o momento em que ele, por exemplo, entra em contato com o aplicativo até o momento em que ele chega ao destino dele no carro, se a gente for falar do Uber, né, por exemplo. Então todas essas etapas a gente precisa descrever, né, nesses pontos, nesse ponto 2 ali, né, são os momentos mais comuns onde ele descobre, ele fica sabendo do serviço, tem contato. Então percebam que aqui a gente está fazendo uma correlação direta com todos os outros processos que a gente já falou sobre canais de relacionamento, canais de entrega. Então, em que momento que eu vou fazer o primeiro contato com o meu cliente? Ele vai ser por meio de um site, vai ser por meio de uma rede social, vai ser por meio de um banner, de repente, em algum evento. Então, tudo isso vocês precisam levar em consideração. Então, tudo aquilo que a gente viu até agora do curso, vocês vão colocar também aqui em prática. Né? É o momento onde ele se informa, ele procura saber mais sobre esse serviço, sobre essa solução, ele se engaja, ele decide se vai contratar ou não, né? Ele faz, de repente, o primeiro uso, né? Utiliza aí pela primeira vez e também passa a aprender, passa a gostar mais desse produto. E ele decide também se ele vai ter um uso contínuo daquilo, da solução, ou se tem também pontos de atenção onde ele pode dar algum problema, né? Ou seja, percebam que toda essa jornada, todo esse caminho, a gente chama de caminho feliz, mas pode ser que em algumas das etapas a gente vai ter atenção a esses pontos quando a gente perceber que, quando a gente planejou, por exemplo, os testes, ou os experimentos que a gente vai fazer para validar a nossa proposta, é justamente nesses pontos, né, nesses pontos destacados em azul, que seriam essas etapas da jornada, onde a gente pode identificar algum erro. Então, quando a gente for fazer um teste para validar alguma ideia, alguma hipótese, é justamente a gente tem que mapear bem quais que são essas etapas que o cliente vai percorrer e em que etapa que deu erro, por exemplo, se for o caso de identificar isso, né, onde houve um abandono também, ou seja, a pessoa teve contato com a nossa solução e de repente ela não gostou, teve alguma experiência ruim. Então aqui entra também aquela ideia que a gente falou sobre a experiência do usuário, que é muito importante a gente ter essa noção, se colocar no lugar dele, aquela ideia da empatia. Okay? Também nós temos o retorno, né? Pode ser que ele se sentiu
né, teve uma experiência muito agradável. Então aqui a gente vai despertar as emoções. Como que a gente consegue, a partir dessas etapas, como que conseguimos despertar o interesse, despertar emoções. Então não se trata somente de um relacionamento comercial, né? A gente está falando aqui de pessoas, a gente está falando aqui de resolução de problemas reais, de pessoas reais, e a nossa solução ela está indo ao encontro disso para poder resolver esse problema. Então, às vezes esse problema causa uma dor emocional, causa uma dor física, causa uma dor, enfim, de estresse ali, que a sua solução vai resolver, vai mitigar aquilo. Então, lembra quando a gente falou sobre proposta de valor, tinha ali os mitigadores das dores, né? Tinha aquilo que vai gerar algum benefício. Então, às vezes, o benefício que a nossa solução vai levar já é suficiente para se sobrepor, de repente, a alguma dor que ainda persista naquela jornada daquele cliente, nos jobs to be done. Ok? Então, lembrando também daquela ideia do job to be done, é muito relacionada com essa jornada. Lembra que a job to be done não são as tarefas que o cliente vai fazer. Ele, na verdade, ele vai sair do ponto A para o ponto B até conseguir o que ele precisa, o resultado que ele precisa. Perfeito? Então, esse aqui é o ponto principal quando a gente fala de processos, né? Então, nesse caso aqui, o ator vai percorrer isso tudo. A gente vai ver agora os outros atores, os outros participantes. Ali temos no ponto 3, são os pontos de contato, né? Que são vias por onde os serviços se manifestam, onde as coisas vão acontecer também, né? E aí podem ser objetos, podem ser pessoas, pode ser um ambiente, uma loja, pode ser um canal específico, de repente, né? Um local de transporte, ou então um site, um e-commerce, né? Ou também podem ser processos específicos que ajudam na organização das ações de um serviço ou de uma solução aqui de forma geral. Então, percebam, nós temos primeiro a jornada, depois nas colunas, né, a jornada, onde se encontram ali nos pontos de contato que temos aqui nas linhas. Então, esses pontos de contato são justamente aquilo onde acontece. Então, por exemplo, pode ser o primeiro ponto de contato, pode ser um e-mail. Pode ser, de repente, a loja onde o meu cliente vai fazer download do meu aplicativo. Lembram quando eu falei com vocês, quando a gente for falar de produto mínimo viável, para vocês desenharem como se estivesse numa loja dessas de aplicativo. Percebam como que primeiro, é bem atrativa a forma de comunicar ao cliente como é que é o nosso produto, como é que é a nossa solução. De repente tem uma imagem, tem um vídeo, tem uma descrição bem sucinta, mas que já descreve bem ali o que ele vai ter como solução ali. Então, de repente, pensar justamente qual que vai ser esse primeiro ponto de contato, né? E esse ponto de contato ele pode se repetir ao longo da jornada, não tem problema nenhum, né? Também esse ponto de contato pode ser também um balcão de atendimento, né? Pode ser um site, pode ser uma plataforma de um marketplace, né? Então, lembrem aqui, temos um exemplo aqui, por exemplo, no caso dos aplicativos de comida, né? iFood, Uber Eats. Então ali, como é que o seu cliente ele tem contato com o seu produto, com o seu serviço por meio daquela plataforma, né? Então é justamente essa a ideia do ponto de contato. Se a gente for falar também só voltando aqui no ponto 3, se a gente for falar ali de um local físico, né? De um espaço físico, por exemplo, assim, o ponto de contato de uma academia é na própria academia, né? Mas às vezes como que ele tem o primeiro contato, ou seja, quais são os cuidados que eu tenho que ter com o meu cliente relacionado com todas as formas que ele pode chegar a ter o meu produto, até a minha solução. Então ele pode se deparar de repente com um site, com uma propaganda, com um banner em algum site. Lembra que eu falei que os outdoors agora ficam dentro do telefone, né? Então é ali que ele vai ter esse primeiro contato, talvez. Então, o que eu estou passando, o que as pessoas estão falando da minha marca, da minha empresa, da minha academia, né? Da minha lanchonete, enfim, o que eles estão falando ali na mídia, onde esse cliente que eu estou procurando, ele interage, né? Então, é importante ter essa noção de quais são os possíveis pontos de contato. Já no ponto 4 e no ponto 5, né, que estão ali destacados, percebam que tem ali na imagem a letra F, né, quando nós falamos do ponto 4, e a letra B na parte 5. Tá? Então, o F é de front stage,
né? Ou seja, é a linha de frente ali. E o 5 é o backstage, são os bastidores. Tá? Então, no ponto 4, são aquelas ações, aquelas tarefas, né, que vão acontecer, precisam acontecer para que aquela jornada siga aquele caminho feliz. Então eu coloquei até no título luzes, câmera e ação. É porque ali é onde acontece, ali onde o diretor fala assim, agora vai rodar o filme, agora vai começar para valer. Então são essas ações que vão acontecendo ao longo da jornada e que vão fazendo essa interseção entre os pontos de contato, né, e a jornada do cliente, para poder viabilizar, para poder operacionalizar aquilo. Tá? Então aí nesse momento sim, a gente vai colocar tarefas um pouco mais detalhadas daquilo que vai acontecer, né, nesses pontos de contato, e percebam que o tempo todo aqui nós estamos falando de processos, né, dando continuidade à nossa aula anterior. Então, nesses pontos de contato, a gente pode colocar tanto as tarefas, né, as ações que vão acontecer ali, nessa interação ali do cliente com o nosso serviço, e também no backstage, as tarefas que a nossa equipe, né, que a equipe que está ali nos bastidores precisa executar para viabilizar aquelas ações que vão acontecer no front-end, no front stage, certo? Então, e além disso, né, para não perder essa possibilidade, a gente precisa aproveitar de toda essa estrutura, de todo esse framework aqui, para poder otimizar, ou seja, a gente vai poder verificar em que pontos de contato, em que etapas da jornada desse cliente, ou então em que ações específicas que a gente precisa atuar para melhorar essa experiência, para melhorar essa jornada, para tornar isso uma experiência realmente que a gente consiga encantar o cliente com a nossa solução. Que ações que eu preciso melhorar no meu backstage, nos meus bastidores, para que aquela solução ela consiga ser realmente uma experiência que encante o cliente, que ele possa garantir que ele vai retornar depois. Perfeito? Então, essa ferramenta aqui é uma ferramenta que eu tenho utilizado com muita frequência nos projetos de melhoria de processos, de inovação de processos, porque ela permite ter de forma visual. Então, lembra que na aula de processos que a gente falou sobre os fluxos, né, que eles estavam lá implícitos naquelas cadeias de valor, ponta a ponta? Essa aqui é uma forma de vocês representarem também os fluxos dos processos, só que de uma outra forma um pouco mais simplificada, uma forma onde todos os atores envolvidos no processo podem participar, podem interagir. E isso fica até mais transparente para as pessoas que estão participando do processo. Ok? Então agora vamos falar um pouco mais sobre inovação. Então aí eu coloquei 3 imagens que remetem um pouco a essa ideia da inovação. Né? A primeira delas é uma equipe ali num laboratório testando alguma coisa. Então, quando a gente está falando, por exemplo, nessa ideia da jornada, essa é uma forma de você criar um projeto de um processo, criar um projeto de uma empresa. Então, aquela jornada do cliente que eu falei agora, ela vai ser, né, por exemplo, se a gente for remeter isso para um modelo de negócio, dentro do framework lá do Business Model Canvas, seriam as minhas ações essenciais, né, as minhas principais atividades, mas muitas delas também ali, como vocês perceberam, pegam alguma parte dos canais de atendimento, dos canais de entrega, das formas de relacionamento, né? Então, e se eu for fazer isso para uma jornada, por exemplo, interna, se eu quiser fazer isso, uma análise de um processo interno da minha empresa, também é possível fazer isso, onde os pontos de contato, por exemplo, podem ser a área de RH, a área do financeiro, a área de TI. Então eu posso fazer exatamente a mesma lógica, utilizar essa mesma lógica para fazer melhorias, inovações nos processos internos da empresa. Tá? Aquela visão que eu passei dos processos ponta a ponta, na aula passada, são processos que são internos da empresa. Tá? Ou seja, são processos que o empreendedor, que o empresário, ele precisa conhecer, ele precisa dominar para poder executar a sua empresa. Então eu falei antes dessas aulas sobre planejamento da empresa, sobre criação da empresa em si, da estruturação da ideia, né, do modelo. E depois nessa aula anterior que a gente falou sobre processos, nessa aula estamos falando sobre a gestão do negócio já. Né? Ou seja, ferramentas que vocês precisam utilizar e conhecer melhor para poder dar continuidade ao negócio. Né? Então, essa primeira imagem é da ideia de experimentação. Então, esses frameworks que a gente vem falando aqui no curso, todos eles permitem trazer essa ideia da experimentação, ou seja, a gente está num laboratório, a gente está numa
a gente não saiu, não arriscou tanto assim, não colocou tanto risco ali embutido nesse projeto, porque a gente está numa experimentação. E a experimentação, ela remete a falhas, né? Ou seja, as falhas vão ajudar a melhorar esse experimento até chegar a uma solução realmente conclusiva, né? Ou seja, depois de ter lapidado já aquela pedra, a solução vai virar aquele diamante. Então, quando vocês estiverem fazendo essa jornada, lembre-se também daquela aula que a gente falou sobre pivotagem, sobre testes, porque é justamente isso, nessa jornada a gente vai identificar quais pontos que a gente precisa melhorar. É nessa jornada que a gente vai precisar voltar para fazer algumas pivotagens também. Tá? Então a pivotagem ela não acontece somente no modelo de negócio, ela acontece também nessa jornada, nesse processo. Tá? E também lembre-se que processo faz parte do todo. Eles estão presentes em todos os pilares do Business Model Canvas. Essa segunda imagem, né, da criança olhando ali para o horizonte traz a ideia de que inovar, ou seja, é uma criança ali vestida de piloto com asas já. Então, pegar aquilo que já está ali disponível, né? De repente ter aquelas ferramentas, ter aqueles instrumentos, aquele conhecimento que você já tem hoje e colocar ele em prática. Então, sair do plano das ideias, né? De olhar somente, ficar só olhando para o horizonte e partir para a ação, partir para construir alguma coisa que vai te levar para outro nível. Né? Ou seja, colocar asas à sua ideia, ao seu projeto e levar ele até o mercado e fazer ele decolar. E essa terceira imagem, né, que a gente vê as setas pretas indo para um lado e a seta branca, né, com esse bloquinho vermelho indo para outra direção, isso mostra que o quê? A gente precisa também ter ideias que se diferenciem das outras, que se diferenciem do comum. Né? Ou seja, você ter uma ideia que ela realmente agregue valor, que ela traga uma diferenciação, que ela às vezes precisa ir no sentido oposto daquilo que todo mundo está indo, né? Ou seja, se questionar, e se eu fizer isso aqui diferente? Será que em algum momento, né, as universidades, as escolas, enfim, se perguntaram, e se não houver sala de aula? Será que é possível dar aula? Hoje em dia a gente vê que é possível. Né? Então, essas perguntas, e se? Né? E se eu fizer isso aqui diferente? E se eu não precisar comprar um carro e ainda assim conseguir me locomover de um ponto para o outro e conseguir aquele resultado, aquele job to be done que eu preciso, né? Utilizando, de repente, um aplicativo. Ou seja, eu não preciso ter o carro em si, basta ter um telefone, basta ter um celular. Então, essa é a ideia dessa terceira imagem, de trazer justamente uma disrupção em algum ponto da jornada, ok? E aí, eu vou falar agora mais sobre inovação. Inovação é busca pelo aumento da variabilidade. Vocês lembram quando a gente falou sobre o mundo VUCA? Né? A gente falou sobre a volatilidade, falou que a mudança é a única certeza que a gente tem. Né? A gente falou que se a gente tiver essas oscilações, elas mostram que há vida, que há algum significado, alguma coisa está acontecendo ali. Né? E as coisas precisam se movimentar, as coisas precisam andar. E aí, justamente, essa ideia da inovação, uma busca pelo aumento da variabilidade. Justamente é a busca por novas ideias. E a não inovação, o que seria? Né? A busca pela estabilidade, a busca por permanecer num status quo, que vai trazer um conforto, né? Só que quando acontece, de repente, alguma disrupção, esse conforto pode ser quebrado. E aí entra aquela ideia, quando a gente falou do planejamento ingênuo, né? Da ideia dos sinais e dos ruídos. Então, quando a gente não está atento aos sinais, né? Então, justamente por causa dessa estabilidade demasiada, isso pode trazer justamente a quebra, a falência de alguma empresa que não estava muito atenta, muito preocupada com o que estava acontecendo. E aí, por uma falha de atenção, essas coisas acontecem. Né? E também é um foco muito grande, a não inovação, um foco na eficiência operacional. Né? Lembrando que a gente falou também que as empresas modernas, né, sejam elas pequenas ou grandes, elas precisam estar com certeza olhando para a eficiência operacional, mas também olhando para novas ideias, a gestão ambidestra. Os novos modelos de gestão, percebam que aqui eu estou falando de modelos de gestão, né, que são as práticas de gestão ali do dia a dia, elas precisam buscar essa
esse equilíbrio entre as duas capabilities, entre essas duas vertentes da eficiência e da inovação. Ok? A eficiência com busca de variabilidade seria, justamente traduzindo, né? E aí, dessa forma, a gente vai ter uma escala e os testes. Então, a partir da escala, a escala vai me trazer essa ideia de eficiência, ou seja, eu consigo ter um modelo que ele é replicável, que ele é escalável, né? Ou seja, aquele modelo eu posso repetir em diferentes momentos, em diferentes locais. Isso vai me trazer escala. A eficiência vai me permitir que eu consiga escalar aquilo também. E à medida que eu vou testando novas ideias, eu vou trazendo essas ideias para uma escala, um outro patamar, possibilitando aí sim criar novas ideias, inovar mais, etc. e tal, né? E também a inovação traz esse senso de propósito, ou seja, qual é a causa que me move, o que me traz para fazer essa inovação, ou seja, são justamente os propósitos que movimentam, que fazem com que aquelas ideias novas surjam, né? Justamente esse inconformismo, às vezes, por estar vendo algum problema acontecendo e não fazer nada por aquilo, ou seja, o cara que está inovando ali, ele precisa se mobilizar, ele precisa estar atento justamente a essas causas, esses problemas que ele está que ele é capaz de resolver, né? E aí, justamente a ideia da jornada do caminho feliz, né? Trazer uma experiência com emoções, né? Que essas ações levem a emoções também positivas para o cliente. Criar essa conexão, né? Que seja um modelo, uma empresa que não seja somente focada naquele processo comercial, digamos assim, né? Mas sim causar uma impressão, causar às vezes uma sensação até de status, né? Como a gente já viu em outros exemplos. A obsessão pelo cliente, né? Ou seja, tentar sanar, tentar mitigar ou até eliminar as dores nessa jornada. Por meio do quê? Por meio da entrega de valor, por meio da entrega de um valor agregado para o cliente. Ou seja, às vezes vocês precisam também ter uma ideia de uma coisa que vai além apenas do valor, né? Apenas da proposta de valor. Ou seja, eu me propus a fazer um brigadeiro gourmet, muito saudável e tudo, então pronto, eu entreguei e aí por aí encerrou. Quando a gente fala de valor agregado, é justamente agregar alguma coisa, algum serviço, alguma experiência para aquele brigadeiro. Ou seja, não é só vender o brigadeiro pelo brigadeiro, né? Não é só porque ele é gourmet que ele vai ser, às vezes, bem aceito pelo meu público, às vezes pelo mercado. Às vezes, de repente, você trazer uma experiência diferenciada. Às vezes o produto é uma commodity, o produto é tão comum, né, em determinados mercados, que não vai fazer mais a diferenciação ali no produto, eu vou fazer uma diferenciação na experiência, né? Então a gente vê muito isso hoje em dia, tendo uma preocupação muito maior com a experiência que o cliente tem para nichos, né, para segmentos que às vezes aparentemente já estão saturados. E a visão de ecossistema, numa visão estratégica, uma visão de parcerias, de relacionamento, né? Isso vai permitir que haja mudanças rápidas, que no lugar de ter uma estrutura muito grande, muito robusta, muito difícil de se movimentar, esse ecossistema me permita trazer essa flexibilidade, essa mobilidade, né? A partir de parcerias, às vezes no lugar de me preocupar em desenvolver um software, né, sozinho, eu posso de repente já ir para o mercado e verificar que outras empresas estão fazendo esse tipo de soluções ou soluções parecidas que possam também serem extrapoladas para uma solução específica que eu estou desenvolvendo, né? Então, saber que não está sozinho nessa caminhada, criar justamente essas experiências também de troca, de cocriação ali junto com outras empresas, né? E modelos de negócios difusos, né? Que aparentemente, ou seja, onde que pode estar a diferenciação, onde que pode estar ali essa ideia da vanguarda também, de estar ali sempre à frente, é através desses modelos de negócios difusos, ou seja, modelos de negócios que aparentemente são fáceis de copiar, mas que por trás deles tem um diferencial que apenas aquela empresa consegue realizar. E aí, quais que podem ser esses diferenciais? A gente pode ver ali justamente a ideia de digital e data driven, ou seja, o back-office que está acontecendo ali, né? Ou seja, ali que pode estar o meu diferencial. Às vezes o modelo de negócio ele é replicável. A gente vê hoje em dia muitas empresas de adquirência, né? Como antigamente nós tínhamos, antigamente não, mas ainda temos a Cielo, aí depois surgiram várias outras, a Stone,
a GetNet, enfim, tem outros players, mas esse mercado, esse segmento ali tem se pulverizado de tal maneira, né, que parece que o modelo de negócio é muito fácil de ser aplicado. Só que o que está por trás disso é que faz essa diferenciação, né? Uma decisão baseada em experimentos. Perceba que, não sei se vocês conhecem, mas a Stone tem diversos tipos, digamos assim, de empresas dentro desse grupo, né? Uma empresa que cuida da parte está atuando, uma startup que atua na parte de saúde, mas é do grupo, né, da Stone. Outro que eu estou olhando mais para pequenos empresários, pequenos empreendedores ali, que estão começando na sua jornada também, além do modelo de adquirência, né? Então, vai muito além apenas daquela visão, como eu falei, apenas comercial. E como a gente já falou desde o começo do curso, né, uma plataforma de talentos, a importância das pessoas. É ali também onde mora essa diferenciação, né, onde mora essa capacidade de inovar. Como também eu preciso ter essa capacidade de ter essa estabilidade, de procurar uma certa eficiência ali. É através também das pessoas, de processos que vão ser executados por aquelas pessoas ou por máquinas também, se for o caso, para poder trazer essas pessoas para pensar, para trazer novas ideias e aí de fato poder inovar, né? Ou seja, ter também a capacidade de estruturar equipes com objetivos específicos para não permitir que haja uma certa acomodação, que haja uma certa passividade por parte dessas pessoas, mas eu colocar elas em movimento a partir de objetivos específicos, bem definidos, né, trazendo um pouco essa ideia dos OKRs que a gente falou na aula anterior. Também trazer com essa ideia do propósito, né? Às vezes o gestor, né, o dono do negócio, às vezes ele se sente um pouco na dúvida de o que pode fazer para engajar mais os seus funcionários, engajar mais a sua equipe, e aí ele falha um pouco na ideia de passar o propósito, de passar qual que é a motivação, qual que é o objetivo nobre da empresa que está sendo feito. Então, quando foi perguntado para uma moça que estava fazendo a limpeza, né, de um centro espacial da NASA, foi perguntado o que ela fazia ali, e ela respondeu que ela estava ajudando a levar o homem à Lua. Então ela tem uma percepção muito clara de qual que é o papel dela ali, apesar dela estar fazendo um trabalho ali operacional, manual, mas ela sabe que essa pequena tarefa, essa pequena atividade, ela tem um impacto que pode até levar o homem para a Lua, né? E a ideia também do modelo ágil, ou seja, procure trabalhar utilizando métodos ágeis, porque isso vai permitir que você se adeque, se adapte melhor, cria soluções de forma mais rápida, não somente trazer a ideia de fazer rápido pela velocidade, mas de aprender rápido também, né? Ou seja, não se trata somente de ir lá e fazer rápido sem ter uma preocupação com a qualidade, sem ter uma preocupação com o aprendizado, se eu consigo obter algum insight a partir dessas experiências ou não. E por último, a integração, né? A integração do quê? A integração de todos esses elementos que eu mencionei aqui, né? Desde o momento de criação de novas ideias até o momento de criar essa plataforma de talentos dentro da empresa. Se você está começando a empreender sozinho nesse primeiro momento, então você que vai ser esse alicerce ali, essa plataforma de talentos que você vai, na verdade, ali são plataformas de conhecimentos que você vai ter que adquirir para poder ir levantar a empresa e trazer novas pessoas no futuro também para fazer parte da equipe, né? Então o desafio que fica ali para a reflexão de todos aqui, né, na verdade, é justamente como fazer essa integração de todos esses elementos para poder levar essa inovação para a prática, né? E aí eu trago agora uma ferramenta no próximo slide que eu coloquei no título Inovação para Sempre, né? Mas por quê? Porque é uma ferramenta que ela é muito, muito nova, muito recente no mercado, digamos assim, em termos de aplicação, tá? Que se chama dos 3 horizontes, né? Temos o horizonte 1, que é ali nesse primeiro quadrante, depois o horizonte 2 no meio e o horizonte 3 mais para o final. E temos a curva ali de desenvolvimento de um determinado produto, né? No eixo Y nós temos o valor para o cliente, né? O valor percebido para o cliente, e no eixo X o tempo.
Tá? Então, nós temos aqui nessa primeira imagem que nesse primeiro horizonte é onde se encontram os produtos, né? Os produtos, as soluções que a gente já oferece hoje ao mercado, né? Então, por isso que ali embaixo, vocês podem ver nessa tarja laranja, está escrito assim, modelo de negócios validado, ou seja, ali já é um modelo atual, ok? Então, no horizonte 1 é onde eu preciso manter e fortalecer o core business, é onde eu preciso fortalecer aquilo que eu faço de melhor hoje. Tá? Então, é criar justamente esse alicerce, dar força, né? Fortalecer aquilo que eu já faço bem hoje. No segundo, que aí já seria no próximo slide, eu vou manter alguns produtos também, né? Eu vou verificar, obviamente, dentro do meu portfólio de produtos, quais que são os produtos que eles valem, que estão agregando valor, que estão resolvendo, que eles valem a pena serem mantidos no portfólio. E vou começar a introduzir iniciativas inovadoras, né? Iniciativas de repente de criar um novo produto ou de modificar alguma coisa naquele produto ou até de repente criar novos modelos de negócios. Por isso que ali a tarja laranja diz modelo de negócios não validado. Tá? Aí pode ser que você tenha mais de um modelo, né? Mas aí o horizonte 2, a ideia é de exploratória, né? A ideia de explorar e descobrir oportunidades. Tá? Então, não ficar parado. Então, perceba que eu mantenho o meu horizonte 1, que eu estou executando hoje, mas eu já começo a esboçar o horizonte 2. Então, eu já vou definir ali qual que é o portfólio que eu vou manter ali no médio e longo prazo, né? E aí seriam justamente os produtos que eu tenho hoje, de repente quais que eu vou manter e quais iniciativas novas que eu vou colocar para poder causar alguma mudança no meu segmento ou de repente entrar num novo segmento, se vale a pena ou não, se estou percebendo alguma mudança de alguns concorrentes ou alguma mudança comportamental dos meus clientes. Então precisa estar atento justamente a esses movimentos para saber que tipo de iniciativas que eu vou fazer. E aí no terceiro horizonte, que seriam apenas iniciativas, que aí já seria mais o longuíssimo prazo, né? Seriam justamente iniciativas que vão dar um salto de inovação, um salto ali de realmente mudanças drásticas que podem acontecer tanto no modelo de negócio já atualmente em andamento, como também nas soluções que estão sendo entregues, né, ao mercado. E aí a ideia desse horizonte, desse terceiro horizonte, é justamente ter um leque de possibilidades, né? Criar um conjunto de possibilidades que isso me permita dar uma sustentabilidade para o negócio, né, ao longo da sua jornada, ao longo do tempo. Se vocês lembrarem, né, da curva J, quando a gente falou lá no curso, tem um momento em que a gente atinge um platô, né? Ou seja, tanto o modelo de negócio quanto a solução, ela adquiriu uma certa maturidade, né? O cliente já está consumindo de forma recorrente, eu já tenho, de repente, uma sustentabilidade financeira do negócio. Então, ou você se acomoda naquele status quo que parece confortável ali, né? Está tudo muito bem, está tudo indo muito bem. Mas se você não se movimentar e colocar uma outra curva J ali nesse platô, então a chance de ter um declínio e aquele negócio morrer com o tempo é muito grande. Então essa ideia aqui, por isso que eu chamei de inovação para sempre, porque esses três horizontes você precisa ter na sua cabeceira ali, em cima da sua mesa, do seu escritório, na geladeira, enfim, em vários lugares onde você possa visualizar aquilo para trabalhar naqueles propósitos diariamente. Não se esquecer daquilo que você já precisa fazer bem hoje, levantar quais os produtos que você vai manter no portfólio no médio e longo prazo, quais iniciativas novas que você pode vir a trazer, né, que podem agregar mais valor de repente para aquilo que você está fazendo, e aquilo para o longuíssimo prazo, aquilo que você acha que pode trazer aquela visão, ou seja, a ideia do visionário justamente no horizonte 3, as novas possibilidades. E é justamente nesses pontos, né, que mostra no seguinte slide, que acontecem os pontos de disrupção, ou seja, onde eu começo a perceber no primeiro horizonte que há um declínio, né, que começa a ter uma queda desse modelo, né, ou desse produto, é o momento que eu preciso dar um novo salto, introduzir um novo produto, introduzir uma nova iniciativa, começar a pensar em alguma nova iniciativa antes que aquilo comece a declinar ainda mais.
Também, quando aquele produto do Horizonte 2, ele já passou a ter uma certa maturidade, já estou percebendo que ele também já está ficando meio obsoleto, é o momento de dar um salto, de dar uma disrupção ali ao modelo, de trazer uma solução que realmente quebre paradigmas. Tá? Então, é dessa forma, com esse modelo aqui, que vocês vão colocar um portfólio de iniciativas estratégicas, né, de investimentos que vocês vão precisar fazer. Então, tudo isso daqui se reflete em ações. Né? Eu posso fazer, por exemplo, já ter esboçado, né, na minha sala, um conjunto de modelos de negócios. Tá? Lembre-se que modelo de negócio, eu tenho um modelo de negócio que está hoje validado, que estou executando, está funcionando, está indo muito bem. Eu vou manter ele, perfeito, mas eu não preciso ficar parado, eu posso já ir criando outros que me permitam olhar para esses horizontes. E esses vão ser os meus projetos, as minhas iniciativas, o meu pipeline de projetos ali de investimento. E aí com isso também consigo trazer essa ideia financeira do que eu preciso fazer para investir, o que eu preciso trazer de repente de investidores, de rodadas de investimento, ou de financiamentos, ou de parceiros que me permitam dar esses saltos, né, de disrupção e me manter sempre ali como um líder desse segmento, desse mercado. Né, como que eu posso fazer para manter essa mesma qualidade, essa mesma percepção dos meus clientes com relação à experiência, com relação ao valor que está sendo agregado ali em cada um dos saltos. Né? Então, isso aqui traz uma forma simplificada, né, de trazer essa série de insights que tem ali por trás dessa imagem. Então, isso impacta tanto no desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de novos negócios, como também na parte de investimentos, como também nas capacidades, né? Quais que são as capacidades técnicas que eu preciso trazer para a minha empresa para poder dar esses saltos, desenvolver, quais que são as habilidades que eu preciso desenvolver na minha equipe hoje para poder dar esses saltos nos horizontes seguintes. Então, é justamente a ideia que todo empreendedor precisa ter de longo prazo. Né? Ou seja, não adianta você acreditar que é porque aquele primeiro modelo de negócios está dando certo que eu vou continuar com aquele para sempre. Okay? E isso se aplica desde um modelo desde uma empresa simples, desde um produto simples até um mais complexo. E agora vamos passar então para o checklist geral para a abertura da empresa. Tá? Então eu trouxe um checklist aqui da Endeavor. Tá? É um checklist que eu chamo de geral porque obviamente vão ter as especificidades dependendo da região, dependendo da localidade, dependendo do tipo de negócio, né? Mas isso daqui já dá o caminho das pedras, já ajuda a ter uma ideia mais clara. Então, antes de dar o primeiro passo, né, para essa escalada ali da abertura em si, da formalização, né, da empresa, então os nomes dos processos listados podem variar de acordo com o município, ainda que representem o mesmo tipo de exigência burocrática. Os valores médios, né, de tempo são calculados com base no tempo total de cada processo em 32 municípios brasileiros selecionados e podem variar de acordo com o tipo de atividade que a empresa pretende exercer. Então, primeiro, né, do ponto de vista de viabilidade, então o primeiro passo ali do checklist é consultar a viabilidade do local. O que seria aquilo? Né? Identificar se o negócio ele pode funcionar naquela localidade. Né, se há alguma restrição que o local apresente, né, para esse tipo de negócio. Onde que precisa ser verificado isso? Na prefeitura, né, ou no portal da prefeitura, ou aqui no caso em Brasília, no GDF. E o tempo médio para isso acontecer, isso aí varia muito de acordo com cada município. Né, no seguinte ponto ali é consultar a viabilidade de nome. Né? Ou seja, o que seria isso? Identificar formalmente se o nome desejado para a nova empresa já está registrado na junta comercial. Tá? E verificar se o nome escolhido para a empresa é compatível com o CNAE, né? A Classificação Nacional de Atividades Econômicas. E também onde que precisa verificar isso na junta comercial e pode levar até um dia. O seguinte ponto é relativo ao registro, né? Que é o ato constitutivo da empresa, que seria o registro do contrato social da empresa, né? Isso é uma determinação pela Junta Comercial Estadual, do número de inscrição de registro de estabelecimento, o NIRE. E aí onde que é feito isso? Na Junta Comercial ou no cartório. E pode levar em média 11 dias.
O quarto ponto é a inscrição no CNPJ, né, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, e obter o número de inscrição de pessoa jurídica na Receita Federal. Onde que deve ser feito isso? Um preenchimento de informações é feito normalmente no site da Receita Federal, coleta web, e a entrega dos documentos pode ser feita a depender do município, né, na prefeitura, na junta comercial do estado ou até na própria Receita. Aqui no caso do GDF, na verdade, praticamente todos os municípios, né, depois por conta da pandemia, passaram a executar todos esses processos aqui digitais, né? Tudo é feito pelos portais, tanto dos municípios, das receitas federais, receitas municipais, estaduais ali. Então você pode executar isso aí tudo online. E aí para essa inscrição pode ser em até um dia. Tá? O ponto 5, inscrição e o alvará, a inscrição estadual, que seria um registro da empresa junto à Secretaria de Fazenda Estadual, que resulta no número de inscrição estadual que permite a circulação de mercadorias da empresa dentro do estado. Claro que isso aqui se aplicaria especificamente para o comércio, né, para a indústria. Em caso de serviços aí já muda um pouco, né, porque não há necessariamente uma circulação de mercadorias. É feito isso na Secretaria de Fazenda Estadual e pode levar até 6 dias, em média. O item 6, né, o alvará de funcionamento da localidade, né, localização. Então, isso é uma autorização pela prefeitura, né, da atividade de uma empresa no endereço escolhido. Tá? Então, dependendo da atividade, se você escolher um endereço em um local, de repente, muito afastado ou muito próximo de alguns locais que apresentem um certo risco, então isso pode ser, digamos assim, pode ser colocado indeferido, digamos assim, esse pedido, essa autorização, né? E onde que é feito isso? Na prefeitura, ou então aqui no caso do Brasil também no GDF. Aí o tempo médio que tem aqui para serviços é até 17 dias, comércio 26 e indústria 30 dias. Isso vai variar, obviamente, de cada localidade. O item 7 é a inscrição em alvará, é alvará do Corpo de Bombeiros, que é um atestado emitido pelo Corpo de Bombeiros para certificar que as instalações do estabelecimento estão de acordo com as normas de prevenção e combate a incêndios. E onde que isso deve ser feito aí presencialmente, né, no Corpo de Bombeiros ou online também, a depender do estado. Isso já está disponível, como eu falei, por conta da pandemia, isso praticamente todos já estão online. O tempo médio aí para serviços 27 dias, para comércio é 41 e 52 dias para a indústria, né? E o número 8 ali, o item 8, é a inscrição municipal, que é um registro também da empresa junto à Secretaria da Fazenda Municipal e permite a prestação de serviços dentro daquele município. Aí deve ser feito isso na Secretaria de Fazenda Municipal. E o tempo médio aí é de 9 dias para serviços, 11 dias para comércio e indústria. O item 9 e o item 10 são licenças de funcionamento que são adicionais. Isso vai depender, obviamente, do tipo de negócio, né? Então, às vezes, você precisa de uma licença ambiental para operar, e aí precisa fazer isso no site do IBAMA. E aí tem os tempos, eles variam muito, né, de acordo com o tipo de empresa. E a licença de vigilância sanitária, também isso aí comprova que o estabelecimento ele foi inspecionado pela vigilância e que está de acordo com a legislação sanitária. E isso deve ser feito nessa solicitação pelo site da Anvisa. Certamente vai ter algum fiscal que vai lá conferir tudo e fazer o checklist lá deles também para poder validar e fornecer a licença. Ok? Então, aí a depender do tipo de negócios, você vai precisar disso daqui ou não. Não é obrigatório para todos. Ok? E o item 11, adicional aqui, eu coloquei o registro da marca. Né? Então, por que eu coloquei essa imagem ali? Né, vários guarda-chuvas pretos e um vermelho ali, que justamente é uma forma de você se diferenciar. Né? A sua marca, ela pode, né, vir a valer às vezes mais do que a própria empresa, mais do que o próprio produto que você comercializa. Né? A gente vê um exemplo clássico ali, que é a Coca-Cola, né? Há anos e anos já essa empresa se mantendo ali e a marca dela é muito forte. Outro exemplo é a Nike. Né? E aí, onde que é feito isso? No site do INPE, né, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E aí pode levar cerca de uma semana para fazer o registro, até cadastrar tudo ali, a logo, né, o logotipo, colocar, pagar a GRU, enfim, tudo isso pode levar uma semana. E aí depois 60 dias para ter o deferimento. Ou seja, há um período ainda que outras empresas podem se manifestar contrárias à utilização daquela marca ou daquela logo que pode interferir, digamos assim,
já em empresas que já estão hoje em dia no mercado e que de repente também já tem marca registrada. Então, esse item 11, dependendo do segmento que você for atuar, eu até recomendo que você coloque ele em primeiro lugar, né? Que às vezes você fazer essa pesquisa de marca e tudo mais, se você for desenvolver essa marca ao longo do tempo, ou como a gente vem falando aqui, de criar, né, criar esse modelo de negócios mesmo antes de começar a vender de fato, às vezes a marca, você vai fortalecendo ela à medida que vai passando o tempo, e quando já estiver uma marca já mais consolidada, mais forte, aí você lança o seu produto ou o seu serviço, então já as pessoas associam aquela marca, aquele produto, e aí tem também um bom match ali. Então, dependendo do negócio que vocês forem fazer, vale a pena olhar a marca primeiro, fazer esse registro até antes. Não é muito caro, né? O custo relativamente baixo. Ok? E para finalizar, essa frase aqui do Theodore Levitt, criatividade é pensar coisas novas, inovação é fazer coisas novas. Então, pessoal, eu agradeço muito a todos vocês. Espero que aproveitem bastante desse conteúdo, né? Foi feito com muito carinho para vocês. Espero que esteja ajudando realmente vocês a tirar as ideias do papel e colocar elas em prática. E podem contar comigo, com certeza, aí para poder viabilizar isso tudo. E também agradecer ali a igreja, né, o college, a toda a equipe aí do áudio e vídeo também, que está sempre parceira. Mas o nosso curso continua, tá? Então, essa aula é a última em termos de conteúdo, vai ter a última aula de avaliação. Então, se preparem, estejam atentos, se quiserem mandar os drafts ali dos seus pitch, então fiquem à vontade. Ok, pessoal? Então, obrigado e até a próxima aula. Agora eu ultrapassei mais do que 1 hora, hein? Mas tu cortou quando a Ila entrou? Ah, então. Ixi, então eu ultrapassei mesmo. Ah, tá. Isso. Também a aula tem bastante conteúdo, né? Diverso ali. Na saideira.